Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do No Consultório do Dr. Pica-Pau, um podcast do Externato Pica-Pau que pretende ajudar os pais, desconstruindo todos os meses temas que fazem parte do processo educativo de todas as crianças. Estamos em outubro, mês durante o qual se celebra o Dia Mundial de Combate ao Bullying, e por isso vamos falar sobre este tema que tem registado todos os anos um aumento no número de casos nas escolas portuguesas. Para nos ajudar a perceber o que é o bullying e como podem as famílias enfrentar este problema, tenho o prazer de ter hoje comigo em estúdio a psicóloga doutora Marta Canadinha, licenciada em Psicologia pela Universidade de Évora e mestre em Psicologia Clínica pelo ISPA. A sua intervenção tem sido focada em contexto escolar e clínica privada, onde atende crianças e jovens. É ainda formadora e líder do programa Anos Incríveis, onde ajuda pais e educadores a reduzir comportamentos problemáticos como bullying e agressão, enquanto se promove o desenvolvimento saudável e positivo das crianças. É ainda psicóloga clínica da nossa escola desde 2020. Doutora Marta, olá, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O bullying é hoje um tema recorrente no universo escolar. Ainda assim, há ainda pouca clareza relativamente ao tema e por isso mesmo sugeria que começássemos por isso mesmo, desconstruir o tema clarificando. O que é, afinal de contas, o bullying? Uma pergunta que normalmente se faz é: tudo é bullying? Onde é que começa e onde é que acaba o bullying? Antes de mais, muito obrigada pelo convite e muitos parabéns pela iniciativa. Realmente este podcast acaba por ser muito necessário e realmente acaba por se confundir muito o que é o bullying e o que é um comportamento violento. Às vezes pomos todos no mesmo saco e não é bem isto. Há uma diferença entre um comportamento pontual violento, onde, por exemplo, uma criança está zangada, está frustrada e não consegue gerir os seus sentimentos e acaba por empurrar o outro, ser agressiva verbalmente, ou seja, acaba por ser uma situação pontual, decorrente de uma situação. Enquanto que o bullying é um episódio repetitivo, intencional, não é? Existe um agressor e existe um alvo, e pelos olhos deste agressor, o alvo é sempre alguém mais frágil, mais fraco. E existe também uma intenção de fazer mal, prejudicar. Pode ser ameaçar, pode ser excluir, pode ser o cyberbullying, que acaba por mandar mensagens ameaçadoras. Pode ser o simples gozar com a roupa ou não deixar participar nas brincadeiras, mas a principal diferença é mesmo o bullying acaba por ser intencional, repetitivo, perpetua-se no tempo e é um comportamento massificado. Há esta intenção de deixar aqui o meu alvo prejudicado, rebaixar o outro, enquanto que, por outro lado, existe um comportamento violento que acaba por ser pontual e decorrente de uma situação. Muito bem. A Ordem dos Psicólogos apresentou recentemente dados que colocam Portugal em 15º lugar numa lista de países mais atingidos por esta prática na Europa. Pergunto-lhe por isso se podemos falar de Portugal como um país de bullies e se podemos assumir o bullying quase como um reflexo da sociedade. Claro, é assim, é um pouco injusto dizer que realmente Portugal é um país de bullies, apesar de ser uma problemática muito recorrente e temos que ter atenção a isto. Podemos ver pelo prisma onde Portugal está empenhado a tentar resolver esta problemática, está mais atento, intervém de forma mais eficaz e por isso há mais denúncias de bullying e isso faz com que Portugal esteja aqui no topo dos países que apresentam mais esta problemática. Contudo, é óbvio que o bullying acaba por ser um bocadinho do reflexo da sociedade, na medida em que as crianças e os jovens acabam por ter, por exemplo, uma pressão social ou académica do género: eu preciso ser melhor que o outro, ter boas notas, então vou tentar rebaixar o outro. Aqui este pensamento de, para me levar enquanto aluno, enquanto pessoa na sociedade, eu preciso de rebaixar o outro que, por acaso, até é superior a mim. Ou os modelos de comportamento. Nas dinâmicas familiares, nós infelizmente sabemos que existe violência, às vezes violência doméstica, a forma como as crianças e jovens veem a agressividade em casa ou como lhes é ensinada, como lhes é passada, muitas vezes também se reflete a nível social e infelizmente acaba por contribuir para a presença do bullying.
Portanto, depreendo do que diz que quando, por exemplo, olhamos a dados de 2022, em que se registaram um aumento das ocorrências criminais com injúrias e ameaças, e que, inclusivamente, olhando aqui especificamente ao ano letivo 2021-2022, se atingiu mesmo o valor mais elevado dos últimos 9 anos letivos, podemos justificar por aí esta realidade de aumento do número de casos? É muito interessante porque fala mesmo do ano letivo 21-22, ou seja, logo a seguir à pandemia. E nós sabemos que a pandemia trouxe muitas mudanças, principalmente mudanças a nível de interação social. As crianças e os jovens ficaram em casa mais tempo, depois o isolamento faz com que sentimentos de ansiedade, baixa tolerância à frustração sejam mais exacerbados, não é? E quando regressam ao ano letivo 21-22 é quase como recomeçar do zero. Já há pouco respeito pela diferença com o outro, já não há tanta tolerância, já não há tanta empatia, tanto respeito, e por isso aí se verifica um maior número de casos de bullying, porque realmente as crianças voltaram ao mundo dito normal, não é? Mas um novo normal. Tiveram muito tempo sem interação social e quando regressam assim a começar quase do zero. Muito bem. Os pais que nos ouvem, os pais e cuidadores que nos ouvem, fazem muito possivelmente parte de uma geração que sofreu bullying, mas onde este fenómeno tinha eventualmente outro nome. A pergunta que eu lhe faço, e até olhando para os nossos casos pessoais, de uma geração não tão jovem, mas que também sofreu com este fenómeno, eu pergunto-lhe o que é que tem mudado desde então, nomeadamente aqui olhando então para os cuidadores e pais, o que é que mudou desde essa altura até agora, ou seja, sempre houve bullying ou será que temos hoje crianças menos preparadas para lidar com este fenómeno? Sempre houve bullying, na verdade, como disse bem, havia outro nome, havia uma discussão, havia uma brincadeira, o excluir o outro, o chamar nomes, o empurrar, era visto como brincadeiras, pequenas discussões, pequenos desentendimentos. O que mudou mesmo, e ainda bem, felizmente, é a mesma forma como nós olhamos para o bullying. Nós hoje em dia sabemos que o bullying traz consequências muito graves a nível de desenvolvimento social, emocional, da autoestima e até consequências muito sérias no futuro destas crianças e jovens. Por isso, sim, sempre houve bullying, era apenas desvalorizado e ainda bem que se mudou a perspectiva em relação a esta problemática porque nos ajuda muito mais facilmente a reconhecer os sinais e a intervir de forma mais eficaz, de forma a minimizar as consequências futuras. Muito bem. Falou aqui que, de facto, o bullying pode ter impactos muito negativos no desenvolvimento das crianças e, por isso, para os pais que nos ouvem, como é que se pode ajudar uma criança que é vítima de bullying e a que sinais devem os pais estar particularmente atentos? Em casa é muito importante não culpabilizar a criança, não é? E criar aqui um espaço acolhedor e seguro para que a criança ou o jovem vítima de bullying seja capaz de se exprimir emocionalmente, consiga dizer exatamente o que é que está a sentir, o que é que aconteceu na escola, não é? Não reprimir a criança, não desvalorizar, porque muitas vezes existe aqui o culto de silêncio, não é? As crianças não falam porque têm vergonha, porque têm medo de represálias, e é importante que os pais, ao conversar com os filhos, desmistificam um pouco isto, não é? Estamos em casa, estamos seguros, apesar de haver aqui o ciberbullying, que muitas vezes o bullying passa da escola para casa, mas que em casa continua a ser um espaço seguro e acolhedor onde a criança consiga expressar-se emocionalmente e consiga ter uma comunicação emocional de forma a procurar ajuda. Em relação aos sinais, devemos ter os sinais, por exemplo, ao nível do sono, os pesadelos, as insónias, a falta de apetite, resistência em comer, aquelas dores de cabeça, dores de barriga que antes não existiam e agora já existem, o não querer ir para a escola, resistência em ir para os intervalos, o isolamento, sintomas de ansiedade, roer as unhas, a tristeza, estas emoções mais negativas. Não é? Aqui estar muito atento e principalmente perceber
aqui mudanças. Claro que estas mudanças são mais interiores, não é? E não são tão observáveis. A nível de observação conseguimos perceber as notas negras, os arranhões, os objetos partidos, ou esquecidos que na verdade talvez tenham sido roubados e a criança não consegue justificar. Mas também queria fazer aqui uma ressalva, que estas crianças vítimas precisam de ajuda, sim, mas as crianças agressoras também precisam de ajuda. E os pais também devem estar atentos a estes bullies, aqui comportamentos mais desafiadores, baixa tolerância à frustração, comportamentos de oposição. Aqui é preciso chegar aos agressores também, porque eles próprios também precisam de ajuda. Muitas vezes são bullies mascarados de crianças frágeis, não é? E tanto num caso de vítima como num caso de agressor, se os pais perceberem que realmente não estão capazes de minimizar os comportamentos ou de ajudar, estamos sempre disponíveis a nível da psicologia, temos o gabinete aberto e estamos super receptivos a receber estas famílias e as suas crianças. Muito bem. Falou logo no início da sua intervenção sobre o ciberbullying. De facto, têm surgido também muitas campanhas no online, muitas iniciativas que pretendem desconstruir e combater este fenómeno. Pergunto-lhe se as redes sociais podem, no seu entender, ser parte da solução ou podem, nomeadamente através do ciberbullying, ampliar ainda mais este problema. Na verdade acaba por ser um pau de dois bicos, não é? Como se diz, se por um lado é uma coisa muito positiva as redes sociais a nível das campanhas anti-bullying, criar grupos de ajuda para vítimas, facilitar aqui os recursos para as crianças perceberem como é que hão de lidar com os sentimentos que o bullying traz. Por outro lado, deixa uma porta aberta, não é? Infelizmente, para estas mensagens ameaçadoras de perseguição, de exclusão, esta agressividade verbal e escrita ocorrerem. Por isso, a chave para o sucesso seria mesmo um mundo digital positivo, onde estas crianças e jovens conseguissem ter a responsabilidade e a empatia, principalmente pela diferença, de forma a respeitarem-se todos no mundo digital. Muito bem. Olhando agora aqui para o contexto de escola, pergunto-lhe que papel tem a escola no combate e prevenção do bullying e o que é que pode fazer a escola também para fazer a sua parte nesta minimização do fenómeno do bullying? Na verdade, a escola realmente é o contexto onde o bullying acontece mais vezes e nós conseguimos perceber que está muito presente, portanto, nos recreios e por isso será quase o primeiro contexto a atuar, é na escola. E é muito importante, numa primeira instância, as famílias e os funcionários, professores, auxiliares estejam em contacto, não é? Porque muitas vezes as crianças, lá está, não conseguem falar sobre o que é que estão a sentir com os professores, com os diretores de turma, com os educadores, mas conseguem dizer aos pais. E é importante haver esta comunicação entre famílias e ambiente escolar. Esta parceria é muito importante. Por outro lado, também seria muito positivo capacitar aqui os professores e todos os agentes educativos sobre como intervir no bullying, reconhecer os sinais de forma mais eficaz e antecipadamente, em vez de fazermos quase um controle de danos, não é? E aqui as campanhas anti-bullying, criar um ambiente seguro, um ambiente acolhedor para que as crianças consigam procurar ajuda sem medo lá está, das tais represálias. Portanto, a Marta fala aqui de que, de facto, se vem a fazer cada vez mais na prevenção e no combate a este fenómeno, mas, por exemplo, quando olhamos a fenómenos que ainda há pouco tempo emergiram nos meios de comunicação social, nomeadamente de um jovem que sofria de bullying e que reagiu negativamente, isso quer dizer que há ainda muito trabalho a fazer? Ainda estamos aqui num longo processo, não é? Infelizmente, as coisas não mudam de um dia para o outro, ou de um ano letivo para o outro. Existe um trabalho que deve ser feito com a escola, com os pais, deve ser sempre feito um trabalho em parceria, lá está, é muito importante, porque se a escola fizer um trabalho e as dinâmicas familiares em casa ocorrerem de outra forma, de forma quase oposta, acaba por não haver um trabalho em parceria e o mesmo acontece ao contrário. Se em casa trabalha-se muito isto, do bullying, da prevenção e depois na escola não há nenhum trabalho a ser feito e existe aqui uma desvalorização, acaba por ser ainda um processo mais longo, mas
felizmente, eu acredito que as coisas estão num bom caminho e temos visto sinais bastante positivos e eu acredito que daqui para a frente será sempre um trabalho com sucesso. Uma última questão, Marta. O bullying, efetivamente, como disse, ganha forma muitas vezes, ou na maioria das vezes, na escola, mas podemos assumir que ele começa em casa? De certa forma, pode começar em casa sim, lá está, pelos modelos de comportamento que se vê. Muitas vezes nós vemos famílias mais agressivas ou que tomam a agressividade como um meio de resolução de conflitos, não é? E não é isto que nós queremos, porque lá está, tudo o que as crianças e os jovens veem em casa, principalmente, tomam isto como um exemplo. Se é aquilo que eu estou habituada a ver, se é aquilo que eu estou habituada a ter e a lidar, é assim que eu vou lidar na escola, é assim que eu vou resolver os meus conflitos. Ou seja, pode-se partir deste princípio sim, e realmente é um trabalho a ser feito com os pais. Por isso também é muito importante que a escola tenha a capacidade de reconhecer estas dinâmicas familiares e tentar chegar a estes pais de forma a desconstruir aqui estas problemáticas. Muito bem. Doutora Marta, muito obrigado pela sua presença. Da nossa parte, despedimos e terminamos assim o segundo episódio do podcast do Externato Pica-Pau. Voltaremos em novembro, desta vez para falar sobre outro tema não menos importante, educar sem stress. Até lá, desejamos a todos a continuação de um bom ano letivo.